Então vamos ao objeto da aula de hoje, que é a função exponencial e a função logaritmo natural. Então, definição. A função logaritmo natural logaritmo natural é a função denotada por Ln e definida por para eu definir uma função, eu preciso especificar três coisas para essa função. O domínio, está aqui, o domínio da função logaritmo natural é o intervalo 0 mais infinito, o intervalo dos números positivos, tá? O seu contradomínio é o conjunto dos números reais, nem precisava especificar, porque já está estabelecido aqui, é uma convenção. Quando você não especifica o contradomínio de uma função de variável real e valor real é o conjunto dos números reais. E a lei de formação. A lei de formação. Lei de formação é a seguinte: logaritmo natural de x é, por definição, a integral de 1 a x de 1 sobre 1. Integral definida. E isso, qualquer que seja o x positivo. Tá? Então, antes de eu continuar, eu vou fazer uma observação importantíssima aqui. A única coisa que essa função tem em comum com o que você venha conhecer, em princípio, tá? Vou formular a minha frase. A única coisa que essa função tem em comum, em princípio, em comum com a função logaritmo, ou que você venha conhecer como logaritmo, é o nome. Em princípio, só tem isso, tá? Em princípio, a única coisa em comum que essa função aqui, dada por essa definição, que eu estou chamando de logaritmo natural, tem em comum com o que você já conhece como logaritmo do ensino médio, se eu falei fundamental, desculpa, do ensino médio, é o nome. Portanto, você não pode usar nenhuma propriedade daquilo que você conhece como logaritmo aqui. Porque não tem relação, não está estabelecida nenhuma relação entre isso que foi definido como logaritmo natural e o que você já conhece como logaritmo. Ok? Portanto, você não pode usar nada do que está provado lá, não sei como foi provado, mas você não pode usar nada que está provado, que está estabelecido lá sobre aquilo que você conhece como logaritmo do ensino médio aqui. Então, que isso fique bem claro, tá? Não tem em princípio, mas a gente vai mostrar que tem tudo a ver, tá? Só que você não vai poder usar essa propriedade lá porque você não tem nenhuma relação estabelecida entre isso com aquilo, repito, com o que você já conhece como logaritmo lá do ensino médio. Aqui está definido por um integral. Chamei de definir essa função, chamei. Pronto. Então, vamos continuar. Então, veja, vamos ver o que é essa função, né? Porque essa função
é uma área. Tá? Ela está bem definida. Está bem definida porque a função 1 sobre u é contínua no intervalo dos positivos. Então, dado x positivo, no intervalo de extremos 1 e x, a função 1 sobre u é contínua, portanto, ela é integrável. Então, existe a integral definida de 1 até x. Mesmo quando o x é menor do que 1. Porque quando o x é menor do que 1, a integral de 1 a x é menos a integral de x a 1. E a integral de 1 a 1 é 0. Ou seja, o logaritmo natural de 1 é 0. Então, quem é essa função? Veja. O que você tem? Eixo das ordenadas, eixo das abscissas, tá? Um dos ramos da hipérbole xy igual a 1. Então, você tem y igual a 1 sobre x, que é essa curva, igual a 1 sobre u, e desculpa que eu vou usar u, tá? Vocês já entendem por que eu vou usar u. Sistema de coordenadas é o x, y igual a 1 sobre u. E aí, você tem um ponto 1 aqui, e o ponto x aqui. Então, você tem essa região ômega x. Ômega x. E é evidente, né? É evidente que a área de ômega x é o logaritmo natural de x, tá certo? Porque a área de ômega x, o logaritmo natural de x, por definição, é a integral de 1 a x de 1 sobre 1, integral definida. Então, isso é a área da região ômega x. O logaritmo natural de x é uma área. Pelo menos para x, né? A área é um negócio positivo. Para x maior do que 1. Isso é verdade. Certo? Ok. Então, observe, tá? Então, conclusões dessa definição. A primeira conclusão segue do primeiro teorema fundamental do cálculo. O primeiro teorema fundamental do cálculo diz o quê? Diz que o logaritmo natural é uma função diferenciável. Tá? O primeiro teorema fundamental do cálculo diz isso. O logaritmo natural é diferenciável e a derivada do logaritmo natural em x é quanto? Quanto é a derivada dessa função de x, que é a integral? É a função integrando aplicada no número superior. Isso é 1 sobre x, qualquer que seja o x positivo. Logo, a função logaritmo natural, ela é estritamente crescente, porque 1 sobre x é positivo, qualquer que seja x positivo. Então, a derivada do logaritmo natural nesse intervalo é um número, tem valor positivo. Tem valor positivo em cada x desse intervalo. Então, logo, o logaritmo natural ela é estritamente crescente no intervalo 0 mais infinito. E
Se ela é estritamente crescente, a conclusão, e assim, logaritmo natural é uma função injetiva. Então, primeira conclusão. Tá? Então, você tem isso. Tá? Outra coisa, como ela é uma função estritamente crescente, tá? Portanto, você tem o seguinte: o logaritmo natural de x é maior do que o logaritmo natural de 1. Se o x é maior do que 1, né? É óbvio. E o logaritmo natural de x é menor do que 1 se o x é um número estritamente entre 0 e 1. Tá? Maior do que 0, por quê? Porque, por definição, o logaritmo natural só existe para número positivo. O logaritmo natural de x só existe se o x é positivo. É a definição. Tá? Bem, ou seja, você tem duas coisas. Você tem duas observações importantes aqui. O logaritmo natural de x é maior do que... Quem é o logaritmo natural de 1? Bem, logaritmo natural de 1, por definição do logaritmo natural de 1 é 0. Ou seja, logaritmo natural de x é maior do que 0 se o x é maior do que 1. E o logaritmo natural de x é menor do que 0 se o x está entre 0 e 1, pois logaritmo natural de 1 é 0. Tá? Definição do logaritmo natural. Logaritmo natural, na sua definição, quem é o logaritmo natural de 1? É a integral de 1 a 1. E a integral sobre um ponto de qualquer função é 0, por definição. Então, continuemos. Tá? Bem, como o logaritmo natural de x é 1 sobre x, qualquer que seja, né? Como a derivada do logaritmo natural em x é 1 sobre x, qualquer que seja o x positivo, ou seja, no intervalo 0 mais infinito, a derivada do logaritmo natural é igual a uma função de classe sem infinito. Então, a conclusão é que o logaritmo natural é de classe sem infinito em R. É de classe sem infinito em R não, em 0 mais infinito. Ou seja, ela é n vezes diferenciável, qualquer que seja o n. E o que interessa é a derivada segunda. Quem é a derivada segunda do logaritmo natural em x? Derivada segunda é a derivada da derivada primeira, dá menos 1 sobre x2, qualquer que seja o x positivo. Então, deste modo, o logaritmo natural é estritamente, a função estritamente convexa no intervalo 0 mais infinito. O seu gráfico tem concavidade voltada
para baixo, tá? Ótimo. Isso é uma observação importante. Não pode ser esquecido. Pronto. Agora vamos a outras observações, tá? Então vamos a algumas aplicações, tá? Bem, derivada. Derivada. Qual é a derivada dessa função, então? Seja f de x igual ao logaritmo natural de x6 menos 3x2 mais 1. Tá? Derivada. Bem, isso aqui é a composição de duas funções diferenciáveis. O logaritmo natural é uma função diferenciável, composta com a função polinomial, com a função diferenciável. Então, pela regra da cadeia, isso dá uma função diferenciável. Então, nós temos... O que é que nós temos? Que f é diferenciável e quem é a derivada da f em x? Bem, isso é a derivada da função logaritmo natural aplicada no polinômio. Olha a derivada da função logaritmo natural. A derivada do logaritmo natural em x é 1 sobre x, qualquer que seja x positivo. Então, isso é 1 sobre x à sexta menos 3x2 mais 1, que é a derivada do logaritmo natural aplicada no polinômio, vezes a derivada da função polinomial, que é quanto? 6x à quinta menos 6x, que eu posso escrever só, né? Não custa nada escrever isso como sendo 6x à quinta menos 6x sobre x6 menos 3x2 mais 1. Então está aí a derivada dessa função. Tá? Vamos ver um outro exemplo. Seja g de x igual ao logaritmo natural de x menos 6. Vamos pegar x menos 2 sobre x menos 3. X menos 3. Então, tem-se. Quem é a derivada da g? Da g em x. Quem é? É a derivada do logaritmo natural aplicado em x menos 2 sobre x menos 3, que é 1 dividido pela razão x menos 2, x menos 3, vezes o quê? Vezes a derivada do quociente x menos 2, x menos 3, que é a derivada de x menos 2, que é 1, vezes x menos 3, menos, aí o quê? X menos 2,
vezes a derivada do denominador, que é x, derivada do numerador, que é 1, vezes o denominador, menos o numerador, vezes a derivada do denominador, que é 1, dividido por quem? Por x menos 3 ao quadrado, né? Então, só para, não custa muita coisa aqui, só para simplificar, dá o quê? Então, derivada do logaritmo natural aplicada na função racional, que é 1 sobre a função racional, vezes a derivada da função racional, que é x, né? Derivada do numerador, que é 1, vezes o denominador, que é x menos 3, menos o numerador vezes a derivada do numerador, que é 1. Quando você faz o produto aqui embaixo, quanto é que dá? Dá x menos 2 vezes x menos 3, certo? E em cima vai ficar quanto? Vai ficar 1 vezes, então isso aqui fica x menos 3 menos x mais 2. Então vai ficar menos 1. Então menos 1 aqui. Você pode simplificar se quiser, tá? Então tá aí essa é a derivada. Ok? Ok.